Fala, nação alviverde, sou o Vini Garcia, para quem me conhece aí já das lives da Rede Coxa, para quem não me conhece, eu ajudo aí o Doc nas análises táticas e técnicas aí da Rede Coxa. Na verdade, esse vídeo é para ser bem curto, tá? Não é nenhuma análise do time, até porque o Doc já vai fazer esse tipo de análise na live de amanhã, que vocês já estão acostumados a assistir. Na verdade é porque, como vocês já devem estar sabendo, tá tendo a reunião do G5 sobre a queda do Pastana, demissão do Pastana e demissão do Barroca. A informação é de que a demissão do Pastana está bem próxima de acontecer e, inclusive, aí esse é o tema do vídeo, já tem um nome cogitado para ser o substituto de Rodrigo Pastana no clube. Então já foi noticiado, a gente tem a mesma informação, de que o nome mais forte até o momento é do William Thomas. Então a ideia desse vídeo aqui é falar sobre quem é o William Thomas. O William Thomas, ele estava ligado ao Santos até metade desse ano, mais ou menos, que foi um dia depois da queda do Gesualdo Ferreira lá no Santos. Então assim que o Gesualdo foi demitido, no dia seguinte ele pediu demissão. Então isso mostra primeiro que ele é um cara de convicção. Então foi ele o responsável por trazer o Gesualdo de Portugal para cá, para treinar o Santos, e um dia depois, na manhã seguinte, onde o Gesualdo foi demitido pelo presidente do Santos, ele pediu demissão por não concordar com a demissão do treinador. O Gesualdo ele é meio antagônico ao Pastana. Então o Pastana é um cara de relacionamento com empresários, então ele tem essa postura de ter esse relacionamento mais forte com empresários ao longo da carreira dele, sempre foi assim. O William Thomas, não que ele não tenha essa relação com empresários, mas ele é um cara mais ligado à parte técnica da responsabilidade que lhe é dada. Então ele é um cara mais analítico, um cara mais de dados. Qual é a carreira do William Thomas? O William Thomas foi um dos responsáveis por implementar o DIF no Atlético Paranaense. Então, para quem estuda futebol, para quem tem uma noção melhor, para quem lê, enfim, sabe que o Atlético hoje, os resultados em campo que o Atlético tem hoje, são muito frutos do trabalho do DIF. Então, em 2013, o William Thomas chega, ajuda ele, mais outras cabeças, ajudam a formular esse DIF dentro do Atlético, e esse setor foi o responsável, o Departamento de Informação, Departamento de Inteligência de Futebol, DIF, e esse departamento é responsável por estruturar tudo que é relacionado a futebol no Atlético, desde as categorias de base até o profissional. Então uma das forças, das valências desse departamento foi estruturar com que o clube tivesse uma diretriz de futebol unificada. Então o Sub-15 vai começar a trabalhar de maneira com que o jogador que comece a se desenvolver no Atlético, no Sub-15, a hora que ele chegar no profissional, ele já vai ter uma noção do modelo de jogo do profissional. Por quê? Porque é tudo unificado. É mais ou menos um padrão que na Europa eles buscam trabalhar também. Então isso minimiza o erro de um jogador chegar na base e flopar, digamos assim. Então não significa que isso vai ser certo 100%, mas a gente viu os resultados nos últimos anos pelos jogadores que o Atlético vendeu para fora e pelos resultados em campo que o Atlético teve. Então ele foi um dos responsáveis por implementar esse departamento de inteligência dentro do Atlético. Ele saiu de lá em 2018 e depois foi para o Santos, a pedido do Paulo Autuori, que conheceu ele aqui no Atlético. Então o Paulo Autuori levou ele para lá, ele chegou no Santos não como cargo de diretor, estava trabalhando no departamento de futebol, e porque o Paulo Autuori é quem era o diretor. Assim que o Paulo Autuori é demitido, ele assume. E ele assume, faz o trabalho de fim de temporada no Santos lá, e aí nesse ano contrata o Gesualdo, com muita pompa. Gesualdo, um cara considerado extremamente importante em Portugal no meio do futebol, ele inclusive foi professor do Mourinho, então chegou com uma pompa absurda no Santos, não deu certo, mandaram ele embora, o cara pediu demissão na manhã seguinte. Então, o William Thomas é um cara que tem curso lá fora, então ele tem o curso de direção esportiva, gestão e tudo mais da La Liga, que é a Liga da Espanha, que tem esses cursos e tudo mais, é um dos mais importantes da Europa. Então, é um cara muito mais ligado à parte teórica, técnica, do que o Pastana, que é um cara muito mais ligado àquele business antigo do futebol, de empresários e tudo mais. Qual é o grande ponto aqui, caso, ainda não está confirmado, tá, gente? Então, caso se confirme
a contratação desse diretor. O que a gente pode, que eu, Vinícius, posso analisar, e aí agora parte para uma opinião minha. O William Thomas é um cara muito técnico e que claramente precisa de tempo para desenvolver aquilo que ele acredita e aquilo que pode dar certo, como foi no Atlético, onde ele ficou de 2013 a 2018, e a gente foi ver o Atlético começar a dar esse tipo de um resultado muito maior no final desse processo dele. Então, é um cara que precisaria de tempo para implementar um trabalho. Quando ele assumiu o Santos e pegou um cenário melhor do que o nosso, mas relativamente mais próximo do que a gente está vivendo agora, se comparado ao Atlético, um time caótico politicamente, um time caótico financeiramente, a gente viu ele pedindo demissão, por acreditar que não era a atitude correta do presidente, enfim, mas foi um cara que pediu demissão. Então, precisa ficar muito atento ao que vai acontecer caso ele seja confirmado. Por quê? Porque é um cara técnico, tático, que precisa de tempo, mas que vai pegar um cenário extremamente ruim, porque é um cenário de um clube que está na lanterna do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento, porque o Fortaleza não jogou ainda. É um cara... Estou gravando esse vídeo antes da rodada do domingo, então Curitiba está em último. Crise financeira, crise política, não só por passando, mas sim crise política. A princípio vai ter uma eleição no fim do ano, então esse cara pode pegar o fim de uma gestão e começo do outro no meio de um campeonato só. Então talvez possa ser um cara com ideias certas para aquilo que o Coritiba precisa, para reestruturação como clube, mas talvez é um cara certo no momento errado. Então, muito vai depender da paciência que vão ter com esse cara, e aí eu digo não só diretoria, mas torcida também, e daquilo que vão oferecer para ele de trabalho. Pode ser que ele chegue e nem dê pitaco num treinador. Se o Barroca for, por exemplo, demitir e contratar um treinador antes de consultá-lo, por exemplo. Então, são várias variáveis que podem influenciar no trabalho do cara, mas enfim, a ideia era passar para vocês quem é esse William Thomas, que está sendo o principal nome para substituir o Rodrigo Pastana. É um cara muito mais técnico e ligado à parte teórica e analítica do futebol do que o Rodrigo Pastana, que era um cara muito mais ligado à parte antiga, à moda antiga de fazer futebol, que é ser um pouco mais autoritário, ter mais ligação com empresários e tudo mais. Então, basicamente é isso. Curtam aí nossas redes sociais, espero que curtam o vídeo aí, e se o William Thomas não for anunciado, paciência, que o nosso coxa possa sair dessa situação. Beleza? Tamo junto, galera.